Segunda parte do capítulo 23, Escrituras para meditação. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Atos capítulo 3, versículo 16. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé, que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos, capítulo 4, versículos 7 e 8. E, pondo no meio, perguntaram: Com que poder ou em que nome fizeste isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Atos, capítulo 4, versículo 10. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse é que este está são diante de vós. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçá-los para que não falem mais esse nome a homem algum. Atos capítulo 4, versículo 18. E, chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos capítulo 5, versículo 28. Não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinaste esse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Atos capítulo 9, versículo do 14 ao 16. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos o que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 21. Todos o que ouviram estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais sacerdotes? Atos capítulo 9, versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como num caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus.
Atos capítulo 9, versículo 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos capítulo 15, versículo 25 e 26. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Atos capítulo 19, versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. As epístolas. Romanos capítulo 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E, quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12. Para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto, para se esquecer da vossa obra e do trabalho e da caridade, que, para com seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Hebreus capítulo 13, versículo 15.
Portanto, oferecemos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João, capítulo 3, versículo 23. E seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tende a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 12 e 13. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome.